Leci voltou, então já temos dois da turma, vamos começar. Pessoal, eu já falei com a turma um e vocês que entraram na turma 2 vão ter basicamente o mesmo segmento, claro, né? Mas só para contextualizar vocês, semana passada a gente começou o curso de coaching e nossa primeira aula foi justamente sobre como a gente separar aquilo que é importante do que não é importante na hora dos estudos. Eu separei, eu fiz, vamos dizer assim, um arquivo no Excel demonstrando como foram as provas da Receita Federal para Direito Constitucional nos últimos 5 ou 6 edições do concurso da Receita Federal. E separei esses assuntos por item do edital, ou seja, eu tentei mostrar para vocês num arquivo, para aquela turma no arquivo, que nem todas as questões que eram exigidas no edital, de fato, eram cobradas no concurso. Então, com base nisso, a gente podia ter uma noção para indicar o que era ou o que não é importante a gente estudar no concurso. E dei como exemplo também quando a gente faz um orçamento de uma obra. Quando a gente vai fazer um orçamento de uma obra, ela vai ter 30, 35, 40 itens. Mas se vocês pegarem e forem ver o valor de cada um desses itens, vocês vão verificar que 5, 6 ou 7 itens respondem basicamente por 80% da prova, do orçamento. Então, por exemplo, vocês vão fazer uma análise de um orçamento de uma obra rodoviária. Vocês vão ver que ao fazer essa análise, 50% do custo dessa obra vai ser de um item apenas, que é o concreto bituminoso. Os outros 30 itens da obra vão responder para os outros 50%. Ou seja, quando você estiver fazendo uma auditoria, uma análise de orçamento, é mais interessante você analisar 29 itens que correspondem a 50% da prova, ou você analisar do orçamento, ou analisar um item só que corresponde a 50% também. É claro que é muito mais inteligente você tentar separar aquilo que é mais importante daquilo que é menos importante. E a gente desenvolveu uma técnica em que vocês podem fazer isso de uma maneira, vamos dizer assim, inteligente. Eu coloquei no arquivo em PDF que eu disponibilizei para todos vocês, acho que vocês já receberam, falando sobre a curva ABC ou curva de Pareto. A curva ABC ou a curva de Pareto foi desenvolvida por um matemático chamado Pareto, por isso tem o nome, em que ele fala o seguinte, que em qualquer relação de valores, você consegue separar o que é mais importante utilizando a classificação decrescente da participação do item, seja na obra, seja numa prova de concurso, seja em qualquer coisa, você consegue fazer esse levantamento. Então é justamente isso que a gente está tentando fazer aqui, entendeu? Separar na prova, de uma prova qualquer, aquilo que é mais importante para vocês. Então eu separei aqui, deixa eu ver se eu consigo achar para mostrar para vocês. Deixa eu abrir aqui, ver se eu consigo. Acho que eu já consegui colocar aqui, peraí. Eu acho que vai aparecer para vocês aí. Eu vou mandar no e-mail também de vocês. Só ver se consigo usar aqui esse negócio. A ideia é desenvolver um sistema que permita vocês separarem aquilo que é mais importante daquilo que não é importante. É isso que é meu objetivo aqui nesse curso, né, de coach, né? Eu não estou conseguindo fazer aqui agora, não sei porquê. Antes funcionou tão bem, aqui agora não está funcionando. É sempre assim. Mas enfim, eu vou mandar para o e-mail de vocês essa planilha. Aqui, acho que eu descobri como que é. Acho que foi.
ver se deu certo agora. Vou mudar aqui. Não está dando certo. Enfim, tem um arquivo que eu vou mandar para vocês, em que eu consigo selecionar aqui todas as disciplinas, da disciplina de Direito Constitucional, aquilo que foi mais exigido nas últimas provas. Então, por exemplo, se vocês dividirem por assunto, por exemplo, controle da constitucionalidade, ele teve 2 questões em 2012, 2 questões em 2009, 3 questões em 2006, 3 questões em 2003 e 4 questões em 2002. Ao total foram 14 questões que caíram de controle da constitucionalidade. Além das 14 questões que caíram, é possível você analisar que elas foram cobradas em todos os concursos. Todos os concursos houve questões de controle. Ao longo desses 5 anos, dessas 5 provas, nós tivemos 70 questões ao total. E controle responde por 14 delas, ou seja, 20% das questões de todas as últimas 5 provas da Receita são de controle da constitucionalidade. Ou seja, não faz o menor sentido, se você está se preparando para o concurso da Receita, não focar muito nessa matéria de controle da constitucionalidade. Muito mais do que, às vezes, o texto constitucional. Quando a pessoa vai estudar direito constitucional, a primeira coisa que ela faz é pegar a Constituição lá, e começar a estudar por ali, de meio que a esmo, né? Mas vocês que são mais experientes, mais inteligentes, às vezes alguns já são servidores públicos, já bateram com a cara na porta algumas vezes, vocês sabem que não é bem assim que funciona. Vocês têm que ter um estudo direcionado. Então é esse o objetivo dessa curva ABC para a disciplina. Vocês vão pegar o último edital do concurso para o qual vocês estão se preparando. No caso aqui, o exemplo que eu dei é da Receita Federal. E na disciplina de Direito Constitucional, vocês vão ver todos os itens lá que foram exigidos. E daí vocês vão entrar num site chamado PCI Concursos, www.pciconcursos.com.br. Vocês devem saber até mais do que eu o endereço desses sites aí. E daí vocês vão baixar todas as últimas provas do concurso para o qual você está se preparando, seja a AFT, seja a Receita, seja a PCU. E daí vocês vão fazer o quê? Com base no edital, no último edital, por exemplo, 2012 da Receita, vocês vão o quê? Esquadrinhar num arquivo Excel aquilo que foi exigido no concurso, no edital. Então, um dos itens lá, controle da constitucionalidade. E daí vocês vão colocar em cada uma das provas, das últimas 3, 4, 5 provas, quantas questões caíram de controle da constitucionalidade, quantas questões caíram de outro assunto. O segundo assunto que mais cobrado, por exemplo, na prova da Receita, é teoria e classificação das constituições e normas. Em 2012, caíram 2 questões, em 2009, 3 questões, em 2006, 2 questões, em 2003, 1 questão, em 2002, 2 caíram 2 questões. Totalizam, portanto, 10 questões essa disciplina, teoria e classificação das constituições e normas. É você classificar a Constituição em escrita, rígida, outorgada, democrática, e classificar as normas. Tem normas de efeito contido, normas de eficácia plena, normas de efeito contível, e tudo isso aí foi objeto de 10 questões de provas de direito constitucional, 10 em 70, ou seja, 1/7. Se você somar controle, que era 14, mais essas 10, já dão 24 questões em 70, mais de 30% das últimas 5 provas da Receita foram sobre esses 2 assuntos. E as pessoas temem em não estudar esses 2 assuntos, vão estudar o que? A Constituição. Ou seja, não faz o menor sentido. Se vocês forem um pouquinho razoáveis, um pouquinho inteligentes, vão ver o seguinte: faz muito mais sentido estudar esses 2 tópicos do que estudar, por exemplo, a Constituição toda. Esses tópicos responderam por 30%, mais de 30% das últimas questões de prova da Receita. Então, são assuntos que têm que ser estudados. Mas qual que é o objetivo de você fazer esse levantamento, saber o que foi mais cobrado? Para você poder fazer o planejamento do seu estudo. Ou seja, você vai planejar o seu estudo com menos assunto, com mais foco, sabendo aquilo que é mais importante, aquilo que é mais exigido, e portanto vai o quê? Vai usar menos tempo, vai ter menos coisa para você estudar, vai ter menos coisa para você decorar, e com isso o objetivo é que vocês sejam perfeitos naquilo que vocês estão se propondo. Mas perfeitos não é uma palavra só de impacto. Perfeição é você acertar tudo de uma prova de concurso que cai esse assunto. Então,
Vamos supor que vocês consigam separar aqui os itens que correspondem a 80% das questões de prova. Se vocês conseguirem fazer isso, e se vocês forem perfeitos nesses assuntos, nesses 80%, eu posso garantir para vocês que vocês vão levar 1/3 ou metade do tempo que vocês levariam para estudar todos os assuntos e estarão em condições de fazer mais de 80% da prova. Porque mesmo assim, os assuntos que vocês eventualmente deixarem de lado, vocês vão ter condições também de chutar e tentar acertar, né? Então, você usando essa técnica da curva ABC, a curva de Pareto, o que vocês vão ter em mãos? Vocês vão ter em mãos 6 ou 7 ou 8 itens do edital, de 19 que eu tenho aqui, por exemplo. No edital de 2012 tem 19 itens, então vocês vão ter 8 itens de 19, ou seja, menos da metade, e vão estar aqui respondendo por 80% das questões da prova. E com base nisso, vocês vão ter o que? Vão usar menos da metade do tempo, e se vocês conseguirem fazer o nosso compromisso de serem 100% eficientes naquilo que vocês estão se propondo, ou seja, acertar 100% das questões desses assuntos que vocês estudaram, já que vocês estudaram menos, vocês têm a obrigação de irem muito bem, ou seja, serem perfeitos naquilo que vocês se propõem, vocês vão estar com um pé na aprovação. É claro que isso aqui é um exemplo de direito constitucional, mas isso aqui se aplica a todas as outras disciplinas que vocês possam estudar. Vamos passar para um outro item aqui, por exemplo, processo legislativo. Processo legislativo é do artigo 60 a 69 da Constituição. Em 2012 não caiu nenhuma questão, em 2009 não caiu nenhuma questão, em 2006 não caiu nenhuma questão, em 2003 foram 4 questões, em 2002, 2 foram 6 questões. Totalizam as mesmas 10 questões de teoria e classificação das normas anteriores. Mas por que houve, diferentemente de teoria e classificação das normas, por que o processo legislativo foi muito exigido em 2002, 2003 e depois simplesmente desapareceu, né? Se vocês fizerem análise fria e crua da curva ABC, ela vai estar no mesmo nível de estudo da sua prioridade em teoria e classificação de normas, mas não é razoável isso. Por quê? Em 2001, houve uma modificação significativa na metodologia de aprovação das medidas provisórias, que combinou com a Emenda Constitucional 32 de 2001. Ou seja, as provas de 2002 e 2003 da Receita elas foram muito impregnadas, contaminadas por essa mudança. Ou seja, houve bastante questões exigindo conhecimento sobre essa mudança que houve na legislação de medida provisória. Por isso que houve bastante questões sobre isso. Depois simplesmente desapareceu esse assunto das provas da Receita. Do mesmo modo, se vocês pegarem aqui o assunto admissão pública, que é o artigo 3741 da Constituição Federal, vocês vão ver o seguinte: em 2002 não teve nenhuma questão sobre isso, em 2009 não teve nenhuma questão sobre isso, em 2006 tivemos uma questão, em 2003 tivemos uma questão, em 2002 tivemos 4 questões. Ao total temos 6 questões, que também é algo significativo. Mas também houve uma disparidade entre aquilo que era importante em 2002 e 2003, porque era nos últimos concursos. Por que isso ocorre? Porque em 98 e 99 nós tivemos bastante modificações nesses artigos 37 e 41, seja criando o teto constitucional, seja criando o princípio da eficiência na administração pública, ou seja, houve o que a gente chama de reforma administrativa. Então essa reforma administrativa teve bastante peso em 2002 e em 2003 também. Depois simplesmente sumiu, caiu uma questão em 2006 e nunca mais apareceu. Ou seja, vocês percebam que além de fazer análise daquilo que cai mais nas provas da Receita ou nas provas do seu concurso, você tem que analisar também o quê? Aquilo que vem sendo mais badalado, ou seja, aquelas modificações na recente, elas costumam ser exigidas. Depois elas vão simplesmente sumindo, porque elas deixam de ser novidade. O item, mais uma coisa que prova isso nesse item, é o próximo item, Seguridade Social. Seguridade Social não teve nenhuma questão sobre esse assunto em 2003 e 2002, não teve nenhuma questão em 2009 nem em 2012, mas em 2006 nós tivemos 4 questões sobre esse assunto, na prova de 2006. Por quê? Porque naquela época ocorreu a fusão da Receita Federal com a Receita Previdenciária, que deu na Receita Federal do Brasil.
Então, meio que para justificar essa fusão, esse novo papel do auditor, que agora teria que também fiscalizar receitas previdenciárias, foram exigidas 4 questões de Seguridade Social na prova da Receita de 2006. Depois sumiu, e antes também não tinha sido cobrado, né? O assunto Poder Legislativo, olha que interessante, artigo 44 e 59 da Constituição. Teve uma questão em 2012, 04 questões, ou seja, 2 itens de uma questão de 5 alternativas em 2009. Teve uma questão em 2006, nenhuma em 2003 e uma questão em 2022, totalizando 3,4 questões. É um assunto importante para ser estudado? É, mas ele não caiu mais do que uma questão nas provas, em nenhuma dessas provas. Então, o que? Vocês têm que dosar aquilo que é relevante daquilo que não é relevante. Eu fiz isso. Se vocês fizerem a classificação de todos os assuntos que caíram nos últimos concursos, dando um peso maior para as mais recentes e dando um peso menor para mais antigas, vocês vão chegar à seguinte conclusão. Eu fiz aqui, dei peso 7 na prova de 2012, dei peso 5 na prova de 2009, dei peso 3 na prova de 2006, dei peso 2 na prova de 2003 e dei peso 1 na prova de 2002. E daí multipliquei pelo número de questões que caíram. Aí o que aconteceu? Depois eu fui classificando aquilo que era mais importante daquilo que era menos importante. Então, em primeiro lugar, com 43 pontos, ficaria controle da constitucionalidade. Em segundo lugar, com 39 pontos, ficaria teoria e classificação das normas. Ou seja, esses assuntos sim são essenciais. Em terceiro lugar, processo legislativo, mas com aquela ressalva que só caiu nas provas de 2002 e 2003, porque era novidade a modificação da medida provisória. A admissão pública seria o quarto, com 13 pontos, mas também com a ressalva. Aí nós temos na seguida Poder Legislativo, Poder Judiciário, Organização do Estado, Direitos e Garantias Fundamentais e Princípios da Atividade Econômica. E por fim, aqui nós temos Mandato de Segurança, Habeas Corpus, Habeas Datus, Mandato de Junção e Ação Popular. Esses itens que eu falei, esses 7 itens que eu falei, correspondem por 85% das questões de prova dessa maneira ponderada, ou seja, as mais recentes valem mais. Agora, quais seriam os itens que seriam excluídos segundo esse critério? Tributação e orçamento, não caiu nenhuma questão. Estado de sítio e defesa, não caiu nenhuma questão. Nacionalidade e direitos políticos, teria 6 pontos. Direitos sociais, teriam 6 pontos. Funções essenciais de justiça, teriam 8 pontos. Poder executivo e conselhos, teriam 8 pontos. E só, você conseguiria então excluir esses assuntos. Aí vem os preocupados. Professor, eu vou ter que deixar isso de lado, eu não vou estudar, dá um medo danado não estudar essas disciplinas. Você pode tentar estudar tudo, é claro. Só que daí a sua cabeça vai ficar desse tamanho, você vai ter 500 materiais para estudar e a chance de você deixar de estudar alguma coisa que é muito importante para você é muito grande, né? Então, faz sentido, na hora que você está estudando tudo, na verdade você está deixando de estudar alguma coisa. Você tem uma capacidade, você tem que entender o seguinte, você tem uma capacidade limitada para você estudar, né? É como o cérebro de vocês fosse um vaso. Você pode tentar botar mais água do que o vaso cabe, mas só que alguma coisa vai transbordar para fora, né? Faz sentido isso? Se você tem condição de você colocar apenas aquilo que é relevante dentro do seu vaso e saber e fazer um estudo direcionado para você não perder tempo com as coisas que estão relevantes, por que você vai colocar mais do que o vaso cabe para transbordar? Aí pode transbordar alguma coisa que é importante para fora, entendeu? Então, aplicando essa técnica, vocês vão saber o que estão colocando dentro do vaso, vão saber aquilo que é importante. A única ressalva é o seguinte: vocês têm que ser excepcionais, perfeitos, não podem ter nenhuma falha naquilo que vocês se propuseram a colocar dentro do vaso. É isso que vocês não podem, de modo algum, falhar. Se tem alguma dúvida por enquanto? Vocês podem participar aí pelo Twitter, mandando mensagens. Alguma dúvida? Então, se vocês entenderam bem a metodologia de separar aquilo que é importante, aquilo que é relevante,
O trabalho de vocês, quem respondeu aqui não? Não o quê? Cleci respondeu não. Lenício respondeu o quê? Cleci não se refere a quê? Vamos esperar a resposta aí. Cleci sem dúvida. Então tá, então continuamos. Então, qual que vai ser a tarefa de vocês então nos próximos 2 dias? Eu quero que quarta-feira vocês me entreguem um arquivo que vocês condensem essas informações das provas dos últimos concursos para o qual você está se preparando. Você está fazendo AFT, TCU, Receita, o que você vai fazer? Você vai pegar lá Direito Constitucional, vai ver quais foram os itens que foram exigidos no último edital e vai ver quantas questões caíram de cada uma desses itens. E daí vai ponderar pelo tempo, ou seja, vai ponderar, as mais recentes vão ter um peso maior, as mais antigas um peso menor, e daí vocês vão selecionar os 7 ou 8 itens de maior relevância que vão ser a base do estudo de vocês nas próximas 2 semanas. Entenderam? Eu vou mandar para vocês no e-mail um exemplo que eu fiz da Receita Federal. Inclusive, eu vou até botar aqui online para vocês acessarem. Acho que é mais fácil. Deixa eu fazer o upload aqui para um link aqui. E daí vocês dão uma olhada e já veem que se vocês entenderam a lógica. Estou subindo aqui no site. Só um minutinho que já vai estar online para vocês. Pronto, já está online, vou dar o link para vocês agora. O link está aí, é só vocês clicarem, copiarem e clicarem no link e vocês vão conseguir acessar o arquivo. No arquivo vai estar lá o exemplo que eu fiz para Direito Constitucional. Não conseguindo acessar? Então, se vocês forem dar uma olhada, esse arquivo foi o que eu comentei agora. Esse arquivo tem lá os assuntos de direito constitucional e quantas questões foram cobradas de cada um desses assuntos nas últimas provas, que é a primeira tabela. Certo? A segunda tabela é quando eu faço o que? Eu pondero, coloco pesos em cada um desses assuntos de acordo com a maior ou menor antiguidade da prova. Então você vê lá que na segunda tabela a prova de 2012 tem peso 7. Então, com base nisso, eu seleciono ali uns 7, 8 itens ali até o pontuação 11, né, vamos dizer assim, 11 pontos, os itens que são mais relevantes para estudar, que nesse caso aí seria controle da constitucionalidade, teoria e classificação das normas e Constituição, processo legislativo, poder legislativo, poder judiciário, organização do Estado, direitos e garantias fundamentais, princípios da atividade econômica, poder executivo e mandato de segurança, habeas corpus, habeas datus, mandato de junção e ação popular. Esses seriam os itens que eu iria estudar. Eu iria descartar os outros itens do edital. Ou seja, eu ia usar metade do tempo que eu
eu usaria normalmente para estudar direito constitucional. E teria uma chance grande de acertar mais de 80% da prova, certo? Então é isso que é a tarefa que vocês vão fazer, a tarefa de casa. Vocês vão verificar para o edital de vocês, seja FT, seja TCU, seja Receita, vocês vão pegar direito constitucional e fazer a mesma coisa que eu fiz, ver quais são os itens que foram cobrados no último edital, e daí vocês vão colocar quantas questões caíram de cada um desses itens nas últimas 4 ou 5 provas. E daí vocês vão ponderar isso aí com base na maior ou menor antiguidade da prova, e daí vocês vão classificar, fazer uma pontuação, um esquema de pontuação e ver quais que pontuaram mais. E com base nisso vocês vão poder descartar metade do edital e estudar só outra metade, que corresponde a 80% daquilo que é mais relevante estudar. Entenderam? Se vocês entenderam, a tarefa é quarta-feira. Aí você, Cleci, você, Lenilson, vocês mandem para mim o arquivo, e daí, na hora que eu analisar o arquivo de vocês, eu vou responder já marcando o encontro individual, que nós vamos ter para discutir como nós vamos implementar essa curva ABC nos estudos de vocês. Tá certo? Entenderam? Vou esperar mais uns minutinhos para se pronunciarem. Cleci, ok? Denilson, ok? Então é isso, pessoal. Vocês podem trocar e-mail comigo, mandar e-mail lá para o meu e-mail ou para o grupo que vocês estão participando. E depois que eu receber o arquivo de vocês, eu vou analisar, vou responder, e daí a gente vai fazer o plano de estudos conjuntamente. Beleza? Então, por hora é isso. E nós nos encontramos, então, quarta-feira. Certo? Um abraço para vocês. O vídeo vai ficar disponível para consulta depois. Um abraço e até a próxima. Obrigado.